com muita alegria que nós damos as boas-vindas a todos quantos já estão presentes nesse santuário. Queremos saudar também aqueles que nos acompanham à distância, através do rádio, através da internet. Este, irmãos, para nós não é um domingo comum, é um domingo especial, por estarmos relembrando e celebrando o momento quando Jesus Cristo morreu na cruz por nossos pecados, ressuscitou, venceu a morte para nos conceder vida e vida eterna. Portanto, no culto desta noite, os irmãos têm a programação, nós teremos uma participação mais direta dos membros da igreja, teremos uma participação mais direta da congregação, também do coro da igreja. Queremos, com esta celebração, relembrar o que Cristo tem feito por nós ao morrer na cruz. Nesse momento inicial do culto, queremos lembrar as atividades normais da igreja no decorrer da semana. Lembramos mais uma vez nosso encontro diário no Canal 4, TV Tribuna, às 7 horas da manhã, de segunda a sexta. Oportunidade em que podemos compartilhar um pouco da palavra de Deus no início do dia. É um momento agradável de encontro matinal, na expectativa de proporcionar, à luz da palavra de Deus, instruções, inspiração para o seu dia. Lembramos também as atividades dos grupos da igreja, a MCA, na quarta à tarde, na sexta à noite, também a Sociedade de Homens, na sexta-feira à noite. A partir dessa semana também os juniores passam a ter ensaio na sexta-feira às 7 horas da noite. Também a programação do sábado com os jovens e com os adolescentes. Esses e os demais grupos que se reúnem, a começar do grupo produtivo na segunda-feira à tarde, que ao longo da semana tem a oportunidade de compartilhar uns com os outros aquilo que Deus tem feito ao seu coração. Também os grupos familiares que se reúnem, lembra aos irmãos que não fazem parte de um grupo familiar, que se unam a estes grupos, são oportunidades de crescimento, de edificação mútua e também de muita comunhão. Então, durante a semana funcionam também os grupos familiares. Nós queremos lembrar o nosso culto de oração na próxima quarta-feira. Nas quartas-feiras temos tido a oportunidade de estudar o Sermão do Monte, estamos quase terminando o estudo dessa parte extraordinária das Escrituras. E o irmão é nosso convidado, portanto, para estar e participar do nosso culto de oração na quarta-feira à noite. E é claro, o aviso mais importante, estamos às vésperas das celebrações dos 90 anos de nossa igreja. Os irmãos têm no boletim um encarte em que consta a programação. Temos aí um destaque para o lançamento do CD comemorativo dos 90 anos, em princípio previsto esse lançamento para o dia 13, o sábado, dia 13. Precisamos ainda confirmar esta data, em virtude do processo de chegada dos CDs, que sofreu um pequeno atraso. Nós estamos aí ainda na expectativa. Em princípio, esta data do dia 13, mas há a possibilidade de adiamento em virtude desse imprevisto. Mas já estão confirmadas outras datas, os irmãos devem reservar na sua agenda. No dia 18, às 10 horas da manhã, estaremos na Câmara Municipal do Recife, onde receberemos uma homenagem dos vereadores de nossa cidade, alusiva aos 90 anos da igreja. Também no dia 18, à noite, às 19 horas, estaremos aqui na igreja para, dessa vez, receber a Convenção Batista de Pernambuco em sessão solene, também comemorando os 90 anos de nossa igreja e abrindo a Assembleia Anual da Convenção. A partir da sexta-feira, 19, que é o dia do aniversário mesmo, de sexta, sábado e domingo, estaremos juntos aqui para uma série de conferências. Teremos como orador oficial o pastor Irlande Pereira de Azevedo, pastor emérito da Primeira Igreja Batista de São Paulo, que é um pastor muito querido de todos nós. Aos que não se lembram, o pastor Irlande foi o orador da celebração dos 70 anos da igreja e também o orador da celebração dos 80 anos. Por isso, e por outras razões, foi convidado para estar conosco também na celebração dos 90 anos, agora neste mês de abril. Portanto, um mês muito especial em que nós contamos com o envolvimento direto de toda a igreja, a participação de toda a igreja, e nós os conclamamos a fazermos desse mês um mês marcante na vida de nossa igreja, na história de nossa igreja.
Eu gostaria agora de mencionar e destacar as pessoas que nos visitam nesta ocasião. Nós temos mais uma vez a alegria de receber o João Guimarães, o irmão mais velho do pastor Guimarães, acompanhado de sua esposa, e não sei se a enteada também está presente, mas temos sido contado com sua presença esses dias conosco. Estamos felizes em tê-los mais uma vez. Eu gostaria que eles ficassem de pé mais uma vez para que pudéssemos vê-los. Eu sei que eles já estão de retorno esta semana, mas é muito bom tê-los mais uma vez conosco. Sejam muito bem-vindos. Certamente há diversas outras pessoas entre nós que nos visitam, e eu lhes pediria, por gentileza, que se colocassem de pé onde estão. Gostaríamos de identificá-los, de visualizá-los, de cumprimentá-los. Há várias pessoas que nos visitam. Você vai receber o cumprimento de alguém da igreja que está próximo a você, e vai receber também um cartão de boas-vindas de nossa igreja. É um cartão para marcar esta data, marcar esta ocasião. Junto ao cartão, uma parte destacável, onde você pode deixar os seus dados pessoais e entregar aos pastores após o culto. Isso tornará possível a manutenção do nosso contato, de nossa comunicação. Queremos registrar também com alegria a presença da equipe de jornalismo da Rede Globo, que está fazendo um documentário a respeito deste culto, desta celebração. Nós agradecemos a sua presença, a sua cooperação neste culto. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria recebê-los nesta ocasião também. Neste instante, nós queremos dar início a este culto em atitude de oração, ao som do prelúdio instrumental com o órgão, e a partir desse instante, em atitude de oração e contrição, participemos deste culto ao Senhor. Faremos a leitura da palavra de Deus, mas o faremos de forma alternada, lendo e cantando, conforme indicado em nosso programa. Então, esperamos a atenção de todos para este momento. Começaremos por cantar o estribilho do hino Rude Cruz. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades
Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Se eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do teu povo, ele foi atingido. Lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Foi ali, Senhor, quando Tu abriste os Teus braços, Tu recebeste toda a humanidade, e os Teus braços continuam abertos para dar refúgio a todos aqueles que Te procuram e Te procuram em espírito e em verdade. Nós Te agradecemos, Senhor, pelo sangue que verteu daquela cruz do Teu corpo, aquele sangue carmesim, Senhor, o qual apagou os nossos pecados, o qual pagou as nossas dívidas para com Deus, e assim, este mesmo sangue, com ele foi escrito os nossos nomes no livro da vida. Nós somos agradecidos a Ti por isto, Senhor, e nós Te agradecemos pelo Teu imenso sacrifício. E hoje os Teus filhos aqui estão, Senhor, para celebrar o Teu nome, para cultuar e bendizer o Teu nome, Senhor, e Te agradecer por este sacrifício que fizeste por nós todos. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, porque é fruto de lábios que glorificam o Teu nome. Nós Te agradecemos por isto, Senhor, em Teu nome santo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.
Como parte da liturgia do nosso culto, temos um momento que nós oramos, intercedemos por irmãos nossos, por amigos que estão enfermos e precisam da intervenção de Deus em suas vidas. Um culto que nós lembramos do sacrifício de Jesus, a dor e a angústia que Ele sofreu por nós. Irmãos nossos estão angustiados pela situação que enfrentam na área de saúde. São eles Ben Perrucci, filho da irmã Glaucília Perrucci, Adolfo Figueiredo, André Ataíde, cunhado e irmão do irmão Apolônio Ataíde, estiveram no hospital na semana que passou.
mas já estão em casa, estão se recuperando. Jaqueline Carvalho será submetida a uma cirurgia no dia 4. Devemos orar por ela, pela recuperação de Margarida Barros, Janete Menezes, Cássia Guimarães, Daniel Moraes Júnior, Dalton Menezes e Débora. Débora é irmã do irmão Moisés Cunha, está na UTI de um hospital em Maceió. Devemos orar por ela e pela família, além de testemunhar as nações pelo poder do Espírito Santo até os confins da terra. Ou seja, é nossa missão e responsabilidade testemunhar aqueles que não conhecem a Cristo ainda. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti pela oportunidade que temos de estar na Tua casa, juntamente com irmãos nossos, celebrando a Tua ressurreição, lembrando do sacrifício que foi feito na cruz por nós, para perdoar os nossos pecados, mas lembrando, Senhor, da vitória que tiveste sobre a morte. Nós colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, a vida dessas pessoas, irmãos e amigos nossos que estão enfermos, estão se recuperando de cirurgias, outros serão submetidos a cirurgias. Tu possas estar com eles, ó Pai, consolando, confortando seus familiares e dando aos médicos, Senhor, o procedimento, indicando o procedimento correto para a restauração da sua saúde. Nós somos gratos a Ti pela oportunidade que temos de testemunhar aquelas pessoas que ainda não Te conhecem, que eles possam reconhecer a Ti como Salvador e também celebrarmos junto a Tua ressurreição. Aceita, ó Pai, este culto como gratidão e louvor ao Teu nome. Amém. Sacrifício de Jesus movido de compaixão. Em pé, as congregações coloquem em pé, leitura bíblica responsiva, em Mateus capítulo 20, versículos de 30 a 34. Eis que 2 cegos sentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? E Jesus, movido de compaixão, tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Amém. Convidamos os diáconos para nos apoiarem nesse serviço. Este é um momento particular daqueles que fazem esta igreja, mas gostaríamos de dizer aos nossos queridos visitantes, se eles quiserem, se vocês quiserem participar ofertando, que o façam com alegria, porque o nosso Deus ama aqueles que ofertam e que dizimam com alegria. Temos a certeza de que assim fazemos. Nós estamos sendo partícipes da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo até os confins da terra. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, os versículos 4, o 4º versículo do capítulo 11, diz assim a palavra de Deus: foi pela fé que Abel obedeceu a Deus e trouxe uma oferta que agradou a ele mais do que a oferta de Caim. Deus aceitou Abel e deu prova disso, aceitando a sua dádiva. E embora Abel esteja morto há muito tempo, nós ainda podemos aprender lições dele sobre a confiança em Deus.
Entregamos ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, cantaremos 114 do Inário para o Culto Cristão. Veio a este mundo o Senhor Jesus. Salmo 91, primeiro e segundo versículos, a palavra de Deus nos diz assim: quem vive protegido pelo grande Deus, guardado pelo Deus Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és a minha proteção, a minha fortaleza, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Convidamos a diaconisa Marta para colocar diante do Senhor os dízimos e ofertas entregue pelos irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença estamos mais uma vez, Senhor, para Te agradecer as bênçãos que de Tuas mãos temos recebido. Por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para Te agradecer por todas as bênçãos que de Tu tens derramado sobre nós. Agradecidos somos, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz, para a remissão dos nossos pecados. E neste momento nós queremos Te agradecer também as ofertas que aqui foram alcançadas, para que ela possa ser útil ao Teu trabalho. Guarda-nos e ser com o restante deste culto, nos abençoando e levando em paz para os nossos lares. Tudo isso nós Te pedimos e agradecemos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amém.
o sacrifício de Jesus, movido pelo maior amor. Leiamos juntos o texto da primeira carta de João, capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Cantemos juntos ao Senhor nesse instante. Hino HCC 170, Maravilhoso Amor. Este é o culto da Igreja Batista da Capunga. Ouviremos agora o coro Capunga entoando o maior amor. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos.
o sacrifício de Jesus pela via dolorosa. Leiamos juntos João 19, 17 e 18. Tomaram, pois, a Jesus, e ele, carregando a sua própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram. Pela via Leiamos juntos Lucas 23, versículos 33 e 34. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
transportados no tempo a Jerusalém do primeiro século, aproximadamente ano 30, quando Jesus Cristo, concluindo o seu ministério, era levado à cruz. Sua última semana, relembrada por nós algumas vezes durante este dia, foi marcada por momentos diferentes, da entrada triunfal em Jerusalém, ao momento da expulsão dos vendilhões e exploradores nas imediações do templo, há aquele momento célebre quando Jesus reúne os seus e de maneira íntima lhes declara, de maneira simbólica, aquilo que faria ao repartir com eles o pão, ao distribuir entre eles o cálice, como símbolos do seu corpo que seria entregue, do seu sangue que seria vertido. Ao momento do Getsemane, o suor transformado em gotas de sangue, um momento extremo de angústia e de sofrimento, não apenas diante da morte e da dor física que o aguardava, mas sobretudo diante do peso espiritual de receber sobre seus ombros os pecados de toda a humanidade. O momento da prisão, o escárnio, os açoites,
o sofrimento atroz, a coragem de silenciar diante de tantas palavras duras e de tanto sofrimento injusto, a cruz transportada também pela via dolorosa num quadro de sofrimento, a cruz na qual foi pendurado no mais terrível, torturante e doloroso processo de morte jamais concebido por seres humanos para a execução de alguém. As palavras proferidas na cruz, desde as mais simples, como tenho sede, às mais profundas, como aquelas lembradas por nós agora há pouco: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Relembrar a cruz, viajar no tempo e relembrar as imagens da paixão, significa ter clara em nossa mente a atitude de Jesus, ter claro em nossa mente o gesto do Senhor Jesus, que voluntariamente foi à cruz. Mas significa viajar um pouco mais no tempo, significa voltar para séculos antes, quando ao longo de toda a história do Antigo Testamento a promessa ia sendo afirmada e reafirmada. O tempo passa. No livro dos Salmos, alguns detalhes interessantes do modo como as profecias seriam cumpridas começam a aparecer. Vem o momento dos profetas, e à semelhança de Isaías, 700 anos antes de Cristo. Outros também surgem apresentando detalhes, minúcias, daquilo que marcaria o cumprimento da grande promessa feita por Deus ao longo de toda a história, a promessa de um Salvador. Em Isaías, as cores se tornam mais vivas, a imagem se torna mais clara, a expectativa de um rei é aparentemente confundida com o conceito de servo sofredor. Não se perde a ideia de salvação, mas começam a surgir mais claramente as ideias que demonstram que aquela salvação teria um preço. Aquela salvação não seria conquistada através de uma batalha épica, em que guerreiros destruíssem o reino das trevas, mas através do sacrifício pessoal, daquele que se faria cordeiro de Deus, daquele que faria sacrifício por nós, daquele que receberia sobre si as nossas dores, daquele que receberia sobre si o peso dos nossos pecados, daquele que seria traspassado não por suas próprias transgressões, mas pelas nossas, daquele que seria morto, não por merecer tal punição, mas por substitutivamente assumir a culpa que era nossa, assumir o castigo que era nosso. Claramente Isaías já afirma que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Declara então que pelas suas pisaduras nós somos sarados. A cura espiritual tão necessária, tão almejada, tão sonhada, a grande necessidade, a grande carência da humanidade era suprida no gesto de Cristo na cruz. Entendemos então que sua prisão, seu julgamento, sua morte, diferente do que pode parecer a alguém que ouve pela primeira vez a história, não é um acaso, não é um acidente, não é uma frustração de planos e de projetos, mas é simplesmente o cumprimento e o desdobramento daquilo que fora projetado pelo Senhor. O próprio Jesus, ao longo de seu ministério, mostra a clara convicção, a clara consciência daquilo que o aguardava. Por diversas vezes fala da sua morte. Lembra aos seus discípulos que ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Avisa-lhes previamente que ele daria a sua vida.
deixa claro que sua vida não lhe seria tirada, mas que ele voluntariamente a daria, até porque tinha o poder para dá-la e para tomá-la de volta. O autor da vida demonstra a clara convicção da missão que o aguarda, da tarefa que abraçara, do encargo que levaria sobre seus ombros. Relembrar a cruz significa visitar ao longo do Antigo Testamento alguns indícios, alguns sinais, algumas imagens que são colocadas sábia e extraordinariamente por Deus, para que a imagem se torne mais completa. Lembra-se da serpente levantada no deserto, aquela para a qual os que olhavam eram curados do veneno das serpentes. E vamos a João 3, onde somos lembrados de que, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importava que o Filho do Homem fosse levantado. Lembra-se, um pouquinho antes, do momento em que Abraão se dispõe a sacrificar seu filho Isaque. Lembra-se do que substituiu Isaque no holocausto? Um cordeiro. A imagem do cordeiro que substitui o homem na morte e no sacrifício. Lembra-se do estabelecimento da Páscoa, quando mais uma vez um cordeiro surge, agora como aquele animal que seria morto para pelo seu sangue marcar as portas das casas dos hebreus, aquelas casas das pessoas que seriam poupadas do anjo da morte. O sangue do cordeiro a proporcionar a libertação da morte. Não pode ser coincidência. Vem então a instituição do sacrifício veterotestamentário. As pessoas poderiam ir ao sacerdote em busca do perdão, poderiam oferecer um sacrifício. Por esse sacrifício, seus pecados seriam perdoados, suas culpas seriam transferidas para um animal. E mais uma vez a imagem do cordeiro. O cordeiro, usado como holocausto, recebia os pecados do homem, assumia simbolicamente a culpa desses pecados. Com a sua morte, o pecado era pago e o homem estava perdoado. Para que não haja nenhuma dúvida dessa conexão entre a imagem do Antigo Testamento e aquilo que aconteceria em Jesus, basta que Jesus comece o seu ministério para que o seu precursor, João Batista, o apresente exatamente dessa forma: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não o cordeiro oferecido por homens, capaz de simbolicamente tirar o pecado de um indivíduo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Fomos lembrados aqui que Deus amou o homem e o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dói-nos a imagem do sofrimento de Cristo, não porque nos traga qualquer sensação de frustração de projetos ou de decepção. Dói-nos por ver sobre seus ombros a culpa que era nossa. Dói-nos por ver sobre ele, inocente, inculpável, o peso dos nossos pecados. Não que a cruz em qualquer instante houvesse sido derrota. Paulo, empolgado, escreve aos Colossenses, dizendo que na cruz Jesus triunfou sobre principados e potestades. Ali rasgou o escrito da dívida que era contra nós, encravou-o na cruz, numa declaração pública de que os nossos pecados foram pagos, de que nossa dívida foi desfeita,
de que pelo seu sangue nós seríamos purificados, e João em sua epístola vai dizer isso de modo claro, a nos afirmar que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Lembrar a cruz significa lembrar alguns detalhes que caprichosamente Deus fez questão de estabelecer. A declaração daquele que se colocava como arqui-inimigo de Jesus naquele momento e diz: convém que pela morte de um homem todos se salvem. Que profeticamente, ironicamente, ele dizia exatamente aquilo que Jesus viera fazer. Detalhes que nos lembram que havia um claro projeto de Deus. Como aquele momento em que Jesus expira na cruz, e instantaneamente no templo, o véu que separava o lugar santíssimo, o lugar do acesso a Deus impedido aos homens, esse véu se rasga de alto a baixo, numa linda declaração divina de que o acesso estava aberto, de que pela morte de Cristo nós tínhamos agora como chegar ao Pai. Por isso Paulo vai explicar, escrevendo a Timóteo, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Por isso ele declara na carta aos Romanos que é por intermédio dele, de Cristo, que temos acesso pela fé a essa graça. Por isso a carta aos Hebreus vai dizer que nós podemos entrar ao Senhor com ousadia, com a liberdade de alguém que encontra um Deus que de braços abertos nos recebe. Libertos da culpa que estava sobre nossos ombros, justificados mediante a fé, declarados puros pela pureza de Jesus, não mais sujeitos à punição, porque esta Cristo levou sobre si, Cristo assumiu. Relembrar a Páscoa significa ter a certeza daquilo que Cristo detalhe por detalhe fez, pensando em mim, pensando em você, pensando em nós. Significa contemplar Jesus na cruz, num brado algumas vezes mal entendido, quando ele diz: está consumado. E às vezes somos tentados a interpretar essa frase como um aparente brado de derrota, quando é um grito de vitória. Ali o Filho de Deus declara: missão cumprida, tarefa realizada, tudo está pronto, tudo está completo. Mas lembrar a cruz e lembrar a Páscoa significa lembrar ainda que um outro detalhe caprichoso confere a todo esse cenário um aspecto ainda muito mais lindo. O Jesus que foi pendurado numa cruz e cujo corpo foi depositado no sepulcro, não permaneceu ali. Houve quem buscasse o seu corpo no domingo pela manhã, na expectativa de cuidar do seu corpo e fazer algumas coisas que não foram possíveis no curtíssimo espaço de tempo entre a morte de Cristo e o início do sábado judaico. Foi possível apenas depositar o seu corpo no sepulcro envolto em um lençol. Nada mais poderá ser providenciado. Agora sim, passar ao sábado, passar a noite do domingo, seria possível então, depois daquela madrugada, ir ao sepulcro. Jesus não está lá. Há quem pense inicialmente que o seu corpo fora roubado, mas uma declaração vinda do céu tira qualquer dúvida: ele não está aqui, mas ressuscitou. Ainda há um questionamento forte: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Os momentos se sucedem, e para que não paire qualquer dúvida ou insegurança, o Cristo ressurreto aparece a alguns, e então um grupo maior,
e maior e maior. E as testemunhas agora são impactadas, não mais pela aparentemente derrotada imagem da cruz, mas pela triunfante imagem do sepulcro vazio. A imagem da ressurreição, a certeza de que Jesus vencer a morte, coroa tudo aquilo e dissipa qualquer dúvida. Agora, todas as coisas se encaixam. Tudo quanto Jesus dissera passa a fazer sentido. A referência à vida que ele dava, a referência à vida que ele tomaria de volta, a ideia de uma morte não acidental, mas parte de um projeto, a declaração de que tudo estava consumado na vitória de Cristo na cruz, assim, as promessas do Antigo Testamento, todas elas apontando numa mesma direção, todas elas relembrando que o Senhor Deus já dissera que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Agora sim, não apenas o pecado é derrotado, mas a morte é vencida. Se o pecado, por vezes invisível, parece um inimigo etéreo, a morte é concreta demais. E na vitória sobre a morte, a mais clara evidência da vitória sobre o pecado. Jesus quis fazer isto. Aliás, isso nos lembra um momento quando Jesus cura um homem paralítico. Ao tê-lo diante de seus olhos, Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. E ali opera o grande milagre que o trouxera ao mundo. Mas as pessoas não acreditam. Elas são incapazes de ver o perdão de pecados. Chegam a questionar a autoridade de Jesus. Só Deus pode perdoar pecados. Então Jesus lhes proporciona uma amostra do seu poder. E diz: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, eu te digo, levanta, toma o teu leito e anda. A imagem visível da cura instantânea de um paralítico desperta aquelas pessoas quanto ao poder de Cristo. Talvez a obra da cruz ainda não estivesse tão claramente definida na mente e no coração dos seguidores de Cristo. A visão do Cristo ressuscitado dissipou qualquer dúvida e qualquer insegurança. Isso explica por que aqueles homens medrosos que fugiram quando Jesus foi preso, homens que apesar da intrepidez demonstrada por Pedro, são capazes de negar que o conhecem. Esses homens, agora, depois da imagem do Cristo ressuscitado, ganham um novo alento. Esses homens invadem as cidades, esses homens se espalham pelo mundo, a anunciar que Cristo, o Filho de Deus, morreu por nós, que na sua morte nós fomos salvos. No seu sacrifício, nossos pecados foram perdoados. Como as palavras do profeta ganham vida, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E agora, nosso coração se enche de paz. A paz de uma relação restaurada com Deus. A paz da confiança em um Cristo capaz de vencer a morte. A paz que enche o coração de alguém que caminha triunfantemente em direção à vida eterna. Relembrar a morte de Cristo na cruz significa revisitar o momento mágico do cristianismo, em que as promessas de Deus se cumprem, em que o seu projeto se realiza, em que sua obra se consuma. E nós, alcançados por esta mensagem, alcançados por esta graça, alcançados por esta bênção, somos convidados
a ter os nossos pecados perdoados por Cristo Jesus, a ter nossa relação com Deus restaurada e a viver agora a certeza da vida eterna. Relembrar o momento em que Jesus morreu na cruz por nós e o momento em que o sepulcro vazio testemunha a sua ressurreição, significa experimentar toda a gratidão de nos sentirmos amados e extremamente amados. Significa experimentar toda a confiança de termos um Deus que realmente cuida de nós. Significa experimentar toda a esperança das bênçãos que ainda nos aguardam na vida eterna. Relembrar a Páscoa, celebrar a Páscoa, anunciar a Páscoa, significa trazer de volta a mais extraordinária de todas as mensagens. A mensagem de que Deus nos ama. E porque nos ama, enviou o seu Filho para morrer por nós. E porque nos ama, pagou em Cristo Jesus o preço da nossa culpa. E porque nos ama, concede-nos a restauração de nossas vidas. E porque nos ama, nos presenteia com a vida eterna. Eu quero convidá-lo a curvar sua cabeça neste instante. Queria que você abrisse o seu coração diante de Deus e dissesse: Senhor, eu sei que não mereço o que Cristo fez por mim. Reconheço minha culpa. Reconheço meus pecados. Reconheço minhas falhas. E eu quero te agradecer. Agradecer o teu amor. Senhor, como é bom saber que, a despeito de toda a minha fragilidade, tu me amas e tu cuidas de mim. Senhor, como é bom saber que após o sofrimento do Calvário, o sepulcro se abre para que Cristo vença a morte. Como é bom saber que em meio aos embates e dificuldades da minha vida e da minha existência, sempre há esperança em Ti. Como é bom saber que é possível caminhar com a certeza de que estás comigo, de que realmente jamais me abandonas. Como é bom caminhar com a certeza de que, terminada esta caminhada terrena, posso caminhar contigo em direção à eternidade. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Eu quero convidá-los a, neste momento, relembrarmos que o sacrifício de Jesus não foi em vão. Ele vive, Ele ressuscitou. Leiamos de forma responsiva o texto de Lucas 24, versículos de 1 a 6. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Nós
nós convidamos a congregação a se colocar em pé e cantar junto com o coro este belo hino, Cristo já ressuscitou, número 135 do Inário para o Culto Cristão. Começa a estrofe. Teremos a bênção. Após a bênção, permaneceremos de pé até o término do cântico do Aleluia. E em seguida, nós nos assentaremos, os pastores iremos até a porta, os irmãos deixarão este santuário para o começo de uma semana que certamente será abençoada por este Deus que tanto nos ama. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.